Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui para mais uma vez transmitir a vocês a lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Nós já estamos na lição de número 7, isso mesmo, nós já estamos na lição de número 7 do nosso segundo trimestre, e hoje nós vamos estudar mais um tema importante no livro de Josué, a qual nós estamos estudando esse trimestre, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje a lição de número 7, com o título Derrotando o Primeiro Inimigo. E também, se você é novo no canal, eu quero deixar para você a sugestão. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal desde já, deixe o seu like, esteja deixando um comentário. Então, faça isso para ajudar o nosso canal, para que nós possamos cada dia mais alcançar mais pessoas através do Evangelho, através da Palavra de Deus, através do ensino da Bíblia Sagrada. Então você me ajudando, se inscrevendo nesse canal, compartilhando ele na sua rede social, os vídeos, você vai estar nos ajudando a transmitir o ensino do Evangelho. E essa lição de hoje é a lição de número 7. Se você chegou no canal por agora e ainda não viu os outros vídeos, esse vídeo está numa playlist da lição do segundo trimestre. Todo o segundo trimestre está em uma playlist organizada, todas as 6 lições, e essa 7ª lição também vai estar nessa playlist. Então você pode ir lá e estar assistindo todos os outros vídeos para que você possa estar tendo o entendimento de todo o trimestre, tendo o entendimento de todas as lições, porque uma lição dá sequência à outra, para que você possa entender essa lição de hoje. Você deve ter ouvido as lições anteriores, então eu te dou a sugestão para que você assista todas as aulas, para que você possa ter um entendimento melhor, para que você possa absorver melhor os ensinamentos transmitidos através dessas lições poderosas. Então, nossa lição de hoje está baseada no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, em algum momento da nossa trajetória terrena, nós vamos enfrentar inimigos, mas em Jesus somos mais do que vencedores. Então, a lição de hoje vai falar de derrotando o primeiro inimigo, e essa garantia desde já que nós já temos, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é não outro senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os objetivos de hoje da nossa lição é conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na Terra Prometida, é mostrar as estratégias utilizadas e também conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Então vamos já dando introdução na nossa lição. Se você tem a sua revista de Escola Bíblica Dominical, se você tem aí em mãos a sua lição de EBD do nosso segundo trimestre, você vai abrir ela comigo no texto bíblico, na página seguinte, a introdução da lição. Se você não tem, você vai abrir na sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Então nós vamos fazer essa leitura para a nossa introdução na nossa lição de hoje. Josué capítulo 6, do versículo 1 ao 10, está escrito assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes, e aos valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si.
E então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes, buzinas de chifre de carneiro, diante da arca do Senhor, e disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia-os após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, e então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Então, nesse texto inicial, nós temos todas as orientações que Josué deu, a estratégia que Deus lhe deu para poder vencer aquela primeira batalha, aquele primeiro inimigo que eles iam conquistar, entrando na terra prometida, Canaã. Então nós vamos aqui entrar nos tópicos da lição, para que a gente possa entender melhor todos os pormenores desse texto bíblico. A guerra contra Jericó, na introdução está escrito assim: a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino. Conforme Gênesis 15:16, Deus havia dito que a medida dos amorreus ainda não havia se completado, mas nesse momento a medida da iniquidade, do pecado daquele povo havia se completado, e Deus então estaria decretando o juízo sobre eles, e Deus usaria o povo hebreu para tomar aquela terra e trazer juízo sobre aquele povo. Na derrubada dos muros de Jericó, e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor dos Exércitos, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia. O encontro com Deus, que é a última lição que nós ministramos aqui, é a lição de número 6, nós falamos o encontro com Deus, que Josué teve um encontro numa manifestação poderosa de Deus. O anjo do Senhor se manifestou a ele, se declarando como o príncipe do exército do Senhor. Então Josué, quando ele passa essas recomendações ao povo, de que eles deveriam rodear a cidade, que eles deveriam fazer, levando a arca, tocando a buzina, o sacerdote tocando as buzinas de chifre de carneiro. Então essas recomendações foram dadas provavelmente por Deus. Essa estratégia foi uma estratégia dada por Deus. Porque se fosse uma questão de estratégia militar somente, eles não estariam rodeando. Qual era a necessidade de eles ficar rodeando somente aquelas muralhas? Se fosse uma estratégia militar, eles iam traçar um plano para romper aquelas muralhas e invadir, para derrotar os habitantes de Jericó. Mas Deus lhes deu uma estratégia, porque era o próprio Deus que iria agir. Então eles só tinham que obedecer ao mandado do Senhor. Se eles fossem olhar por uma visão estrategista, não fazia sentido nenhum ficar rodeando a muralha por 6 dias. Mas como Deus ordenou e eles estavam prontos para obedecer à voz de Deus, eles fizeram como Deus queria que fosse feito, porque a promessa era de Deus. E quando a promessa é de Deus, Ele faz e Ele dá as orientações, e nós só temos que obedecer para que o que Deus prometeu venha se cumprir na nossa vida. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais, poderosas em Deus, e a estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus têm até boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas, porque não estão em sintonia com o Senhor. E aqui é o que mais uma vez nós falamos: por mais que aquela batalha era uma batalha física, era uma batalha material, eles teriam que romper aquela muralha e lutar contra o povo, mas também o povo de Israel, eles tinham Deus, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. E ali eles iam lutar contra um povo que tinha deuses, que não era o Deus verdadeiro, que estava afrontando o Deus verdadeiro. Então não era simplesmente uma batalha deles, era uma batalha de Deus,
que havia prometido a terra e que também havia prometido que quando a medida da iniquidade deles se completasse, ia trazer juízo sobre eles. Então, o povo, ao obedecer a ordem de Deus na estratégia, eles estavam, ao obedecer a ordem de Deus, tendo esse apoio do próprio Deus na peleja, porque a peleja era do Senhor e não somente deles. Então, por isso nós precisamos descansar e confiar no Senhor, porque a peleja não é nossa, a peleja ela é de Deus. O nosso primeiro tópico fala sobre a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. Então é um novo tempo, agora é um tempo de conquista, é um tempo de batalha. O deserto passou, agora é hora de seguir em frente e conquistar aquilo que Deus havia prometido. Ninguém mais de braços cruzados, todo mundo pegando na sua espada para conquistar aquilo que Deus havia prometido. O primeiro subtópico fala sobre Jericó, a cidade forte. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a área de Jericó tinha cerca de 32 quilômetros. Seus muros, olha que dado interessante, os muros de Jericó, eles tinham 9 metros de altura por 6 metros de espessura. Imagina a potência que era, imagina a segurança que essa muralha transmitia para os habitantes de Jericó. Uma muralha com 9 metros de altura e 6 metros de largura, de espessura. Então era algo realmente, a olhos humanos, intransponível. Nas lições anteriores nós estudamos que as muralhas de Jericó, elas, segundo a arqueologia, estavam intactas há aproximadamente 800 anos. Então, era algo muito seguro para os habitantes de Jericó. Eles confiavam extremamente naquelas muralhas. E algo também que deixava eles mais convictos ainda, porque eles acreditavam que Jericó era protegida não somente pelas muralhas, mas também pelos deuses cananeus. Por isso, nenhuma nação havia conseguido lograr êxito em conquistar o território contra o povo de Jericó. Mas aqui, Deus estava entrando na peleja e eles iriam conhecer o poder da mão do Senhor. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, ele teve uma visão central de toda a terra prometida, porque Jericó ele fica no centro. O comentarista da lição de EBD, ele trata a cidade de Jericó como uma cidade estratégica, ou seja, um inimigo que após ser vencido ia desbloquear, era uma vitória estratégica, que após aquela vitória ia lhes dar confiança, ia lhes dar condições de continuar marchando para conquistar as outras áreas onde eles deveriam conquistar, que nós também vamos falar nas lições posteriores a essa. Então, Moisés teve uma visão ampla de todo o território. Era preciso muito esforço e muita luta para conquistar a terra, mas Deus estava com o seu povo para pelejar. Quando Deus mostrou-lhe a terra, ele viu toda a amplitude da terra, mas também ao ver toda a amplitude, porque muitas das vezes nós olhamos para o tamanho da bênção, nós olhamos às vezes para questões de provisão, de providência, nós olhamos para cargos que podemos almejar e alcançar, seja eles na vida espiritual, ministerial, ou seja na vida secular, no seu trabalho, e a gente tem sempre a mania e a condição de olhar para a grandeza daquilo que nós estamos olhando, mas às vezes esquecemos de olhar para as responsabilidades, esquecemos de olhar para as dificuldades que vamos ter que enfrentar para conquistar tudo aquilo. Então, quando ele tem uma visão ampla de tudo aquilo que eles iriam conquistar, ele consegue ver com seus olhos, é uma motivação, porque ele viu uma terra ampla e grande, mas ao mesmo ponto ele tinha que parar para refletir que grande também seria as responsabilidades, o esforço que eles teriam que fazer. Foi o que Deus disse para Josué no capítulo 1, esforça-te e tenha bom ânimo. Então Deus já havia alertado desde o princípio da jornada de Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra 38 anos atrás.
Então, lembrando do episódio, né, em que Moisés enviou espias, enviou 12 espias, um espia de cada tribo, para espiar a terra, e somente Josué e Caleb trouxeram boas notícias da terra, motivando o povo, e 10 espias trouxeram más notícias. Eles falaram que a terra sim era boa, mas porém a terra, aqueles homens eram como gigantes e que eles eram como gafanhotos. Então eles reconheceram que a terra era boa, mas eles colocaram uma dificuldade como o empecilho, eles colocaram o povo como um próprio impedimento. Então eles não conseguiram confiar em Deus o suficiente para acreditar que aquela boa terra Deus lhes daria. Então por isso o povo ficou perecendo e marchando no deserto, porque não confiaram na promessa de Deus. Então aquele povo fez com que os espias de Moisés, que foi enviado por Moisés, tivessem medo de conquistar naquele momento aquela terra. Então, o que Josué e o que os seus guerreiros, o que o povo de Deus está concluindo aqui, era uma batalha que 38 anos atrás os espias tiveram muito medo, porque de fato o povo era forte, o povo era valente, porque eles se esqueceram que o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez eles sair do Egito, o Deus que fez eles passar no Mar Vermelho a pés enxutos, estaria com eles para conquistar essa terra. Então, simplesmente, eles não confiaram. E aqui cabia a Josué e a todo o povo confiar na mão de Deus. Cabe a mim e a você confiar no Senhor. Confie no Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. O rei de Jericó não estava brincando. O rei de Jericó não estava brincando porque quando Josué enviou os espias, ele tentou matá-los, porque ele enviou perseguidores para poder ir até a casa de Raabe e procurar por estes hebreus que estavam por ali. Então, inclusive, quando Raabe fala para os espias descerem para o acordo e mandou eles ficar 3 dias escondidos, então mostra que a perseguição foi ostensiva. Eles estavam fazendo buscas em todos os lugares por 3 dias consecutivos. Então, a orientação dela para os espias hebreus mostra que o rei de Jericó não estava brincando, ele estava tentando matar os espias. Então, com esse subtópico de número 2, o rei de Jericó não estava brincando, nós podemos fazer a aplicação prática na nossa vida que o nosso inimigo não brinca. Nós não podemos também brincar na nossa condição espiritual, nós não podemos também brincar na nossa condição de cristão. O nosso inimigo não brinca, nós também não podemos brincar. Não podemos brincar de ser cristão, não podemos brincar de ser igreja, porque o inimigo não brinca de ser diabo. O pecado não brinca, então nós não podemos brincar com o pecado também. Temos o inimigo que diariamente tenta nos matar, roubar e destruir. E por isso nós precisamos todos os dias estar aos pés de Cristo. Precisamos todos os dias estar na posição de guerra. Nós estamos diariamente em uma batalha contra os nossos inimigos. Quais são esses inimigos? A nossa própria carne, que nos leva ao pecado, o mundo, que é um dos nossos inimigos, o sistema pecaminoso do mundo, e o diabo. Então nós precisamos entender e saber, nós não estamos em uma brincadeira, nós não estamos aqui para entretenimento, nós estamos aqui em uma batalha, lutando diariamente, e o nosso inimigo não brinca e não podemos brincar também. Não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Porque às vezes esse discurso de que o diabo não dorme, de que nós temos esses inimigos, mas isso é para que nós possamos ficar vigilantes e sejamos prudentes, para que nós não venhamos ser displicentes, negligentes concernente a nossas questões espirituais, para que nós não sejamos displicentes concernentes às nossas obrigações para com Deus, com relação à oração, à leitura bíblica, com relação à nossa vida devocional. Nós não podemos negligenciar as nossas atividades espirituais. Então, quando nós falamos, não é uma questão de colocar medo, dizer que o inimigo vai matar, roubar e destruir, mas é uma questão de conscientização de que nós precisamos ter prudência, temos que ter temor do Senhor e obedecê-lo para que nós possamos conseguir vencer os nossos inimigos e os nossos adversários
diariamente. E aí o Senhor sempre nos dá uma palavra de consolo. Não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar acuado contra o nosso inimigo, porque Deus está conosco na peleja, porque a peleja não é sua somente, a peleja é de Deus. Foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou com Saulo, quando ele encontrou com ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ora, Saulo não estava perseguindo os cristãos, Saulo não estava perseguindo os irmãos que estavam pregando o Evangelho, mas Jesus mostra para ele que aquele que persegue os cristãos, aquele que persegue a igreja, a fim de tentar calá-los, ele está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, descanse no Senhor, que por mais que nós estamos em uma guerra, em uma batalha, se nós formos fiéis e mantemos a nossa vida em comunhão com o Senhor, Ele sempre estará conosco na peleja e na batalha para nos garantir o sucesso em nome de Jesus Cristo. Nosso terceiro subtópico, do tópico 1, é: a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Escrituras Sagradas, observa-se uma coincidência entre todos. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus deve sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole do ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Nesse caso, especificamente do povo de Israel para tomar Jericó, o povo de Jericó, sendo que a medida de iniquidade deles já tinham atingido um nível em que Deus resolveu trazer juízo sobre eles, então, quando há essa peleja, essa batalha, não era simplesmente uma batalha em que aqueles inimigos estariam indo para destruir o povo de Israel, lutar contra eles, sempre tentar contra a progressão e o crescimento do povo de Deus. Mas aquela ação, toda a atitude, todas as batalhas que o povo inimigo fazia contra o povo de Israel, tinha motivações malignas, tinha motivações do próprio inimigo para destruir, porque o povo de Deus, e aí em oposição ao povo de Deus, o diabo, os demônios iriam estar fomentando os inimigos para ir contra o povo de Deus. Mas só que Deus sempre lhes dava o escape, por quê? Porque essas situações eram situações em que estavam envolvendo as questões espirituais. Quando nós lembramos mais uma vez do caso de Davi, quando ele foi lutar com Golias. Ali era uma disparidade. Um jovem rapaz, um pequeno garoto, lutando contra um imenso gigante. Mas Davi havia naquele momento entendido a motivação de Golias para lutar contra o povo de Israel. Ele olha e diz: não, você está afrontando o Deus de Israel, você não está afrontando o exército de Israel, você está afrontando o Deus desse exército. Quem é esse incircunciso? Então ele entende que ali era uma luta no campo espiritual também, não era simplesmente uma luta física. E ali nós vemos que sempre a mão de Deus precisaria agir em prol do povo de Israel, porque sempre existia a mão do inimigo também lutando contra eles. Existia também o inimigo fomentando nações pagãs para tentar destruir Israel. E na nossa vida também isso pode acontecer nos dias de hoje. O inimigo adversário fomentar pessoas para que elas venham te abater, te desanimar, falar palavras contra a sua vida, tentar atacar a sua fé de alguma forma, mas tenha convicção e certeza. Se você está em Cristo, você vai permanecer como rocha inabalável todos os dias da sua vida. Então o terceiro subtópico fala que a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Por isso o auxílio do céu se torna imprescindível, porque se há uma motivação maligna para tentar impedir a caminhada e as conquistas do povo de Deus, somente com a ajuda de Deus também essas barreiras vão ser vencidas. Porque se o inimigo tenta atrapalhar, o Espírito Santo, o próprio Deus, estará conosco para fazer vencer essas barreiras e jogar o nosso adversário por terra. Nós vamos para o tópico de número 2,
a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. O primeiro subtópico é o corte dos suprimentos e a manutenção do ânimo da tropa. Então, corte dos suprimentos do inimigo. Nós lemos no texto bíblico que não entrava nem saía ninguém, nem nada de Jericó. O temor que estava sobre eles era tão grande, porque o povo de Israel já estava cercando a cidade com o seu exército, que nada entrava e nada saía. Então, quando o povo de Israel se aproximou dali, quando nós vimos também na lição em que estudamos a questão dos espias que foi enviado, e Raabe mencionou que o ânimo do povo já tinha se abatido, o povo já tinha perdido o ânimo, tinha perdido o vigor, porque eles sabiam que Deus havia entregado Jericó na mão dos hebreus. Então, ali ninguém saía e ninguém entrava de Jericó. Então, não tinham mais suprimentos. Então, o inimigo estava perdendo o alimento, o inimigo estava perdendo os suprimentos para o seu povo. Então, eles iam começar a enfraquecer, porque não tinham mais suprimentos. Então, a primeira estratégia foi, primeiro passo, cortar a fonte que fortalece o inimigo. Meu irmão, você quer vencer? Você quer vencer na sua vida espiritual? Você quer vencer na sua vida em qualquer área? Você tem que cortar a fonte que fortalece o teu inimigo. Não dê corda, não dê lenha, não dê munição para o teu inimigo. Então eles estavam ali cortando a fonte que fortalecia o seu inimigo. Muitas pessoas têm dificuldade de colocar em prática a sua vida espiritual, a sua vida devocional, têm dificuldade de orar, mas nós não alimenta a sua vida espiritual. Não fortalece-se no Senhor através da leitura da Bíblia, através da participação nos cultos, nas questões da igreja. Então, aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai ser mais forte. Tem uma ilustração que diz assim: tem 2 leões dentro de você, um leão carnal e um leão espiritual. Qual que vai vencer na sua vida? É aquele que você mais alimentar. Se você alimentar o leão espiritual, você vai ficar cada dia mais forte espiritualmente. E não alimentando o leão carnal, ele vai perdendo força, perdendo força, perdendo força, e você nem nota que ele está ali. Então nós precisamos agir dessa forma, cortar a fonte que fortalece e que alimenta o nosso inimigo. A Bíblia chega a dizer: fugir de toda a aparência do mal. Então, quando nós fugimos até da aparência do mal, nós estamos nos protegendo, nos precavendo de toda ação maligna. Então, é isso que nós precisamos fazer. Essa é uma atitude de prudência. O segundo fato tem a ver com a fé dos guerreiros, é o ânimo dos guerreiros. Então, o primeiro passo é cortar a fonte que fortalece o nosso inimigo. Não entrava nada e saía, eles ficaram sem alimento, sem suprimento. Então, ia enfraquecer o inimigo. Agora, o segundo passo da estratégia de Deus para o povo hebreu era fortalecer o ânimo, fortalecer a fé. Então, um povo que andou muito tempo no deserto e viu muita coisa, eles receberam, em Josué capítulo 1, a Bíblia diz: esforça-te, tem de bom ânimo, eu farei vocês herdarem essa terra. Deus fala a Josué, Josué transmite ao povo a mensagem de Deus. Então, aqueles guerreiros precisavam mais uma vez ouvir a mensagem da parte de Deus para lhes trazer ânimo. Porque com o passar da caminhada, com o dia a dia, com as lutas, com as aflições que nós enfrentamos, por muitas vezes nós deixamos de acreditar. Nossa fraqueza é tão grande que muitas vezes deixamos de acreditar em algumas promessas de Deus por causa das aflições, por causa das dificuldades, por causa das adversidades. E aí precisamos que Deus venha falar conosco mais uma vez para nos trazer o ânimo, para nos recobrar o vigor, para que nós mais uma vez venhamos entrar com a nossa mente e coração, com todo o nosso vigor e ânimo, em busca da promessa de Deus sobre a nossa vida. E ali era importante Deus reanimar e reavivar a fé dos guerreiros. O Eterno tinha lhes prometido sucesso nessa empreitada da conquista da terra de Canaã. No início do livro, em Josué capítulo 1, o Senhor reiterou o apoio a Josué e seu exército. A fé dos guerreiros precisava ser avivada. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Deus não precisava prometer de novo, basta uma palavra só e Deus vai cumprir, ele não precisa ficar repetindo uma promessa.
Mas Deus é tão amoroso, tão bondoso, tão misericordioso, que Ele repete as suas promessas, Ele fala novamente a Josué, Ele fala novamente ao seu povo para lhes dar ânimo na batalha. Eu fico imaginando como que esse Deus é bom. Ele faz a promessa, Ele direciona até a promessa, Ele abre os caminhos, Ele abre rio, Ele abre mar, Ele derrota os inimigos de forma miraculosa, sem uma explicação, assim como o povo... Nós vamos ainda falar, né, as muralhas caindo com eles rodeando as muralhas e tocando trombeta e o povo gritando. Então, de forma miraculosa, Deus faz coisas maravilhosas. E aí, nesses momentos, a gente pode contemplar o amor e a misericórdia de Deus. O segundo subtópico fala sobre homens armados à frente dos sacerdotes. Aqui nós estamos dando continuidade as questões de estratégia. A primeira questão da estratégia aí foi cortar o suprimento da tropa, né? O primeiro subtópico, cortar suprimentos do inimigo e animar a tropa. Cortar o suprimento que fortalece o inimigo e fortalecer, reanimar a fé dos guerreiros. O segundo subtópico, homens armados à frente dos sacerdotes, fazendo a frente, dando proteção aos sacerdotes. Josué fez uma estratégia simples. Homens armados, esses homens armados, homens guerreiros, iam sair à frente, marchando à frente. Após eles, 7 sacerdotes com 7 buzinas de chifre de carneiro. Eles estariam acompanhando 7 sacerdotes, cada um com 7 buzinas, estariam acompanhando esses homens armados. Atrás, sacerdotes com a arca da aliança e, após eles, a retaguarda. Então, essa era a estratégia, e rodear, né, a muralha por uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º dia, rodear por 7 vezes. Então, essa era a estratégia de Josué, e era uma estratégia simples. Eles rodeariam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, rodeariam 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Faria sentido de, falando da questão de guerra, eles ficarem rodeando em vez de adentrar de uma vez por todas? Eu imagino a paciência que eles tiveram de estar fazendo conforme a determinação do Senhor, fazendo conforme a vontade de Deus. Eu imagino a paciência que eles tiveram de estar rodeando e confiando naquilo que Deus falou, né? Confiando que Deus disse que se eles fizessem daquela forma, tudo ia dar certo. Imagina os guerreiros tendo que somente rodear, fazendo o escudo, homens armados na frente dos sacerdotes, dando proteção. Depois dos sacerdotes com as trombetas, os 7 sacerdotes com as 7 buzinas de chifre de carneiro, a arca da aliança e uma retaguarda. Então, fizeram toda essa estratégia que era direcionada por Deus. Algo extremamente simples. Mas nós devemos entender que, independente da simplicidade ou complexidade de uma ordem de Deus, se é Deus que está ordenando, é Ele que se encarrega de cumprir e de fazer aquilo que Ele determinou. Então, eles só tinham que obedecer. Terceiro subtópico, a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana. Não foi o que foi perfeitamente atendido pelos que estavam envolvidos. 6 dias de espera. Então imagina, nós vamos começar a tomada de Jericó. Aí Josué fala assim, vai aqui os homens armados na frente, sacerdotes com 7 buzinas, depois a arca da aliança e a retaguarda. E aí, Josué, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar e tomar a cidade? Não, vocês vão rodear a cidade. Rodear? Vai rodear a cidade. Quanto tempo? 6 dias. E no 7º dia nós vamos rodear 7 vezes. Será que os soldados não ficaram assim, não? Será que Josué está certo da cabeça? Será que é isso mesmo? Então, eles entram nesse processo de obedecer a Deus, e aí vem a questão da espera. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Para mim, para você, de repente, uma semana hoje tem passado muito rápido. Semana passada nós postamos uma aula, gravamos, hoje nós estamos aqui, foi muito rápido. Tem passado tudo muito rápido. 6 dias passa muito rápido hoje. Mas para eles que passaram um bom tempo caminhando no deserto e que agora estavam prestes a tomar a terra prometida,
Imagina naquele momento, 6 dias para eles pareciam uma eternidade. Então eles teriam que ter paciência de esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40. Então a questão é que muitas vezes, quando nós pedimos algo a Deus ou quando nós temos que esperar algo de Deus, quando nós buscamos uma bênção de Deus, nós queremos para ontem. Quando Deus exige algo de nós, nós deixamos sempre para amanhã. Mas aqui eles estavam tendo um teste de fidelidade. Eles estavam tendo um teste de fidelidade diante do Senhor. Deus estava ensinando o povo a controlar a ansiedade e a ter um coração paciente e confiante. Por todo esse aspecto, imagina uma cidade fortificada, muros, muralhas, 9 metros de altura, 6 metros de espessura, de largura, 800 anos intacta, intransponível às muralhas de Jericó. E como que nós vamos vencer? Nós vamos vencer rodeando ela. Nós vamos vencer obedecendo ao Senhor. Então Deus estava dando a eles uma oportunidade para eles adquirirem o controle da ansiedade. Era muita tensão, era muita batalha que eles já haviam enfrentado, eles já tinham visto muita coisa e agora estavam ali próximos de conquistar tudo. Então eles precisavam ter esse controle, esse domínio. Deus estava dando a eles essa oportunidade de aguardar, de ter um coração paciente e de ter um coração confiante. Nós precisamos disso, paciência e confiança em Deus para sermos perseverantes diante do Senhor. Eles experimentaram um alto nível de bênção de Deus, mas para isso eles precisavam demonstrar um alto grau de fidelidade. Então essa espera, esse momento que eles teriam que ser fiel a Deus, seguindo a ordem de Deus e não aquilo que eles pensavam que seria melhor para conquistar a terra, eles estavam ali recebendo de Deus uma oportunidade de demonstrar o alto grau de fidelidade para o alto nível da bênção de Deus que eles iriam receber. Então nós encerramos aqui o segundo subtópico, o terceiro subtópico, perdão, do segundo tópico. Agora nós vamos para o tópico de número 3. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Deus se mostra forte para aqueles que confiam nele. E o primeiro subtópico é um momento de fé. Josué tinha dado a ordem ao povo dizendo: não gritais, nem fareis ouvir a vossa voz, nem será palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga. Então o povo só iria gritar quando Josué desse a ordem. Os hebreus precisavam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões, do ponto de vista militar, pouco producentes sobre um sol causticante, que é o que nós já falamos. Será que seria essa a verdadeira estratégia? Será que seria essa, do ponto de vista militar, a melhor estratégia? Não, do ponto de vista militar, nem era uma estratégia, não seria uma estratégia do ponto de vista de militar. Um estrategista de guerra não ia pôr o povo para ficar rodeando as muralhas, para depois gritar e as muralhas caírem. Não, de forma comum, não iria haver alguém que colocasse uma estratégia como essa, mas Josué colocou essa estratégia debaixo da orientação do Senhor. No versículo anterior, nos versículos anteriores a Josué trazer a estratégia ao povo, ele teve um encontro com Deus, ele adorou a Deus, ele viu a manifestação da presença de Deus, então ele estava intimamente ligado ao Senhor e ele sabia o que ele estava fazendo. Deus, em sua longanimidade, ofereceu oportunidade para os idólatras de Jericó se arrependerem. Jericó teve a sua última chance e a perdeu. Então há aqui uma visão que o comentarista nos passa de que quando Deus permite durante 7 dias o povo ficar rodeando Jericó, então Jericó estava ouvindo o som das buzinas sendo tocadas pelos sacerdotes. Eles têm a oportunidade de se arrependerem, eles têm a oportunidade, ali era o anúncio do juízo de Deus, era o anúncio de que o juízo de Deus estava chegando para eles. Então nós vemos que Deus, mesmo que ele já havia decidido destruí-los, Deus lhes deu tempo para arrepender, porque Deus bastaria dizer assim: olha, vocês vão rodear uma vez e no primeiro dia vai cair tudo por terra. Deus deu 7 dias.
Foi o tempo que eles tiveram para se arrepender, mas infelizmente não se arrependeram. Então nós precisamos sempre aproveitar as oportunidades, nós precisamos sempre nos arrepender todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, nós precisamos diariamente arrepender-nos e apresentar-nos diante do Senhor enquanto Ele nos dá vida e oportunidade. O povo de Jericó não entendeu e perdeu a oportunidade de se arrepender e ser poupado por Deus. O segundo subtópico: caem os muros. Depois de terem rodeado 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, conforme mandado de Josué, e Josué deu a ordem e o povo gritou. E os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente. Irmãos, às vezes narrar os fatos assim, a gente tem que tentar entrar na história. Imagina uma muralha cercando uma cidade, uma muralha de 9 metros de altura, 6 metros de largura. O povo fez a vontade de Deus, que era rodear 6 dias, cada dia rodeava uma vez, no 7º dia rodearam 7 vezes. Aí os sacerdotes tocavam a trombeta, a buzina de chifre de carneiro longamente, tocaram com um sonido longo, e aí assim que Josué deu a ordem, o povo gritou. Quando o povo gritou, ao momento em que o povo grita, aquelas muralhas imensas, 800 anos intactas, desmoronam, elas vêm abaixo, elas caem por terra. Glória a Deus! Imagina que coisa extraordinária! Imagina o tamanho daquela arquitetura desabando no chão. Um muro intacto por 800 anos, sem nenhuma perspectiva humana de cair, mas Deus faz aquele muro cair abaixo, somente com a fidelidade do seu povo. Então, irmãos, imagina, se a igreja, se nós formos fiéis, coisas extraordinárias Deus pode fazer na nossa nação. Deus pode romper muros, barreiras, divisões. Deus pode romper os empecilhos e os impedimentos para que o reino dele, o reino de Deus, o reino de Cristo avance aqui na terra, para que a igreja expanda aqui na terra. A igreja eu falo como o corpo místico de Cristo mesmo, não a igreja de denominação, mas para que a sua igreja, para que o evangelho possa crescer de forma poderosa nessa nação, nessa cidade, nessa terra. Então, que coisa extraordinária. Os muros vieram de alto a baixo. Foi algo extraordinário que aconteceu ali. Foi um milagre tremendo e poderoso. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes. Não tinha como ter nada para poder... Tinha que haver um guindaste com um demolidor, com uma bola de aço para demolir. E olhe lá, 6 metros. Irmão, são 6 metros de espessura. Eu acredito que seja praticamente mais do que a largura de uma rua. Praticamente a largura de uma rua. 6 metros. É muita coisa. É muita coisa. Então Deus se manifestou de forma poderosa ali. Acredita-se que somente um evento sísmico, um grande terremoto, poderia causar uma ruína tão grandiosa. E com certeza Deus manifestou-se, não há registro dizendo que houve um terremoto, mas somente um terremoto poderia destruir isso. E a gente já viu Deus por muitas vezes. Ele tem domínio, ele tem controle sobre a natureza, ele tem controle sobre o ar, sobre o vento, sobre o fogo, sobre o terremoto. Ele tem controle sobre as tempestades. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Então o fato principal é independente. Alguns comentaristas dizem que nós nunca vamos saber a causa pelo qual Deus mandou o povo ficar rodeando, e não vamos saber qual foi a causa real do que aconteceu ali. Se foi um terremoto, se foi outra forma como Deus agiu, mas o que importa foi Deus que rompeu aquelas muralhas que até então eram intransponíveis. Terceiro subtópico: Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Jericó é destruída, mas Raabe
é salva. A ordem de Deus foi destruição total de Jericó e os hebreus cumpriram fielmente. Após a queda dos muros, eles invadiram a cidade para destruir os hebreus. Porém, né, como já havia no momento em que os espias foram enviados, havia feito um pacto com Raabe, e Raabe havia deixado o fio de escarlata, e eles então salvaram Raabe e a sua família, e todos foram poupados porque ela já havia se convertido ao Senhor. Raabe deu testemunho do Senhor para os espias, e ali ela recebe salvação, assim como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Todos que estavam com ela na sua casa receberam salvação, ou seja, receberam um livramento da condenação, receberam um livramento do juízo de Deus que estava vindo sobre Jericó naquele dia. Raabe começa a partir daquele dia, de fato, definitivamente, porque o coração dela já estava voltado para Deus, ela passou a fazer parte do povo hebreu, ela se tornou parte da genealogia de Jesus, e não só se tornou parte da genealogia, mas em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo, o nome de Raabe está mencionado, e também em Hebreus capítulo 11, no versículo 31, ela é mencionada na galeria dos heróis da fé. Então, que coisa extraordinária. Quando nós falamos, né, que Deus deu o período, Deus deu o tempo para Jericó se arrepender, Raabe, que já tinha anteriormente conhecido os feitos e as maravilhas do Senhor e deu testemunho aos espias e protegeu eles da morte, Raabe se arrependeu. Então veja que ela foi salva e a sua família foi salva. Então ela recebe ali de Deus o grande livramento. Então veja que Deus opera trazendo juízo, trazendo condenação sobre o povo de Jericó. Deus traz a providência sobre Israel, porque eles estão conquistando Jericó, que estava no centro da terra de Canaã. Era um ponto estratégico para eles vencer outros territórios ao redor ali, que eles precisavam conquistar também. E Deus salva naquele dia, naquele momento, uma família. A família de Raabe, uma mulher que vivia uma vida de prostituição, vivia uma vida degradante no pecado, mas agora conhece de fato o Senhor, se arrepende e tem agora a sua vida poupada e muda completamente de vida e entra na linhagem do Senhor Jesus Cristo e é mencionada na galeria dos heróis da fé. Uma coisa é fato, é verídico. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que transformou a vida de Raabe, mudou completamente a história dela, pode mudar a sua vida e a sua história também. Se você crê, entrega toda a sua vida, entrega seus planos, entrega tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo e Ele fará melhor e muito maior pela sua vida, para a glória e honra dele mesmo, para a glória do nome de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa extraordinária! Agora Israel, após vencer Jericó, teria pela frente a cidade de Ai para conquistar. Depois eles iriam rumo a cidades localizadas no sul de Canaã. E por fim a terceira guerra, com quem seriam travadas com as confederações do norte. Então, após conquistar Jericó, era apenas, como é o título da nossa lição, né? O primeiro inimigo, derrotando o primeiro inimigo. Então, como é o título da nossa lição, ali foi o primeiro inimigo. Eles iriam ter que lutar contra outros inimigos. Nós vamos estudar na lição de número 8, a batalha contra Ai, que é o próximo inimigo do povo hebreu. Nossa conclusão: Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Então ele submete a experiência dele, como nós falamos durante toda a lição, ele poderia contestar, ele poderia mudar a estratégia, mas ele fez exatamente como Deus lhe orientou. E ele fez como Deus lhe orientou, mostrando que ele era submisso a Deus. Mesmo que ele era estrategista, mesmo que ele era o comandante de guerra, mas ele se submeteu à orientação do Senhor. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada, conduzido pelo Senhor. Os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Então eles estavam agora prontos e aptos para dar continuidade à conquista da terra prometida. Que Deus abençoe sua vida. Nós encerramos aqui essa nossa lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo.
Mais uma vez eu te agradeço por ficar conosco até o final assistindo esse vídeo. Mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos ajude compartilhando. Eu vou deixar na descrição o link do nosso canal no Telegram, o link da nossa página no Facebook e o link também do nosso Instagram. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um forte abraço em nome de Jesus e até a próxima aula. Aguardo vocês!